Olá! A baixa qualificação dos trabalhadores brasileiros é um dos principais fatores da baixa produtividade industrial do país. Falta mão de obra qualificada. E essa qualificação não surge do nada nem de repente. Para termos profissionais adultos bem qualificados em setores sofisticados, são necessárias décadas de investimento em educação, principalmente a básica, que vai até o ensino médio. Por isso, nesta agenda econômica, vamos conversar sobre o Fundeb, o fundo que financia grande parte da educação brasileira. Nossa convidada é Catarina de Almeida Santos, professora da Universidade de Brasília, doutora em educação, especializada em gestão escolar. Catarina, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica, muito bem-vinda. Olá, Antônia. Eu que agradeço o convite, a possibilidade da gente debater um assunto tão importante como a questão da educação e de seu financiamento. A gente está, Catarina, nesse momento, o vínculo entre economia e educação, ele parece absolutamente óbvio, né? Principalmente no momento de crise que a gente vive, não só no país, mas uma crise mundial, mas a gente já vivia essa crise econômica no país. A gente tem aqui no Congresso, tramitando uma proposta de emenda constitucional, a PEC 15 de 2015, que é a PEC que cria o novo Fundeb, que seria esse novo fundo de financiamento da educação básica no país. Eu queria que você nos falasse da importância desse fundo, de como é que ele está até agora e por que começa a ter hoje uma campanha tão forte para a aprovação desse novo Fundeb. Então, na verdade, o fundo ele é um elemento equalizador das desigualdades sociais no Brasil, né? O Brasil é um país federalista, com um federalismo muito desigual, com desigualdade entre os estados, entre os municípios, entre as regiões. E aí, para garantir a questão da educação básica, depois da criação dos fundos, primeiro foi o Fundef e depois o Fundeb, a gente conseguiu diminuir desigualdades em alguns estados, né? Então, o Fundeb atual, ele vence no dia 31 de dezembro, e aí, por isso, essa urgência e essa necessidade de que aprovemos o novo Fundeb. Porque caso a gente não consiga aprovar isso até o dia 31 de dezembro, efetivamente significa que em 1º de janeiro, muitos municípios brasileiros não terão condições de continuar atendendo os seus estudantes, né? Porque, na verdade, grande parte dos municípios brasileiros depende da verba do Fundeb, depende desse fundo que junta aí a arrecadação de estados, municípios, com uma complementação da União para conseguir fazer com que crianças, jovens, adolescentes e adultos estejam na escola. Explica um pouquinho para a gente exatamente essa composição do Fundeb. É uma grande cesta de contribuições e que vai para o Caixa Central e dali é distribuído igualmente para todo mundo, embora uns contribuam mais do que os outros? Explica um pouquinho isso aí. Então, na verdade, de acordo com a nossa Constituição, os municípios, os estados e o Distrito Federal, eles precisam obrigatoriamente contribuir com pelo menos 20% de impostos, né, para a educação, para financiar a educação. A União tem a obrigatoriedade de contribuir pelo menos com 18%. E aí tem uma cesta de impostos, 20 dos 25% dessa cesta de impostos compõe o fundo, né? Em cada estado. Os fundos são estaduais, então nós temos 27 fundos, cada estado tem o seu fundo. Como é que esse fundo é constituído? Você pega a arrecadação prevista para aquele ano nas unidades federadas, pega esse montante, subdivide pelo número de estudantes matriculados no país. A partir disso, a gente tem o valor mínimo pelo Fundeb. Como o fundo é estadual, a gente vai ter diferentes fundos, porque depende da capacidade arrecadatória de cada unidade federada, né? Então, assim é composto o fundo. Por isso que a gente vai ter um valor custo-aluno pelo fundo. Por exemplo, aqui no Distrito Federal é um, em São Paulo é outro, em Goiás é outro, nos estados do Nordeste é outro. Então, cada estado tem um valor, mas existe um valor mínimo nacional e esse valor é o valor que nenhum estado pode financiar abaixo desse valor, né? Que, por exemplo, em 2020, esse valor ficou em R$ 3.643. Então, nenhuma unidade federada pode investir menos que isso no ano de 2020. Pode investir mais, mas menos não.
E, para isso, ela tem o acesso aos recursos do Fundeb, para garantir que pelo menos esse mínimo seja investido. O que acontece? O fundo, o dinheiro do Fundeb, ele vai para uma conta do Banco do Brasil. Isso concentra, quem faz essa distribuição é o FNDE, mesmo que os fundos sejam arrecadações estaduais, eles ficam nessa conta centralizada, né, numa conta criada no Banco do Brasil para cada unidade federada, e o FNDE vai fazer essa distribuição a partir do número de alunos matriculados nas redes de ensino de cada unidade federada. Então, esse repasse é feito para as redes de ensino para financiar a educação básica, né? Mas é sempre bom lembrar, são fundos estaduais, então a distribuição é feita a partir do quantitativo financiado em cada estado. O que nós temos? Além da arrecadação das unidades federadas, a lei do Fundeb prevê uma complementação da União, que hoje é de 10%. O que significa isso? Que a cada R$1 investido na educação básica, né, a partir do Fundeb, a União vai entrar com 10 centavos. Para que serve? Como é que está sendo utilizada essa complementação da União? Nós vamos ter alguns estados na federação que a sua arrecadação, subdividido pelo número de alunos matriculados naquela unidade federada, não chega a R$3.643. Como ele não pode investir menos que isso, a quantidade, essa contribuição, essa complementação da União vai sendo subdividido entre esses estados para que eles alcancem esse valor mínimo, né? Que hoje hoje tem nove estados que recebem essa complementação. Esse total da União só dá para complementar o valor ano do Fundeb para 9 estados. Então, na verdade, esse dinheiro que a União paga é 10% do total do Fundeb e ele não vai igualmente para todos os estados, ele é distribuído para os estados e municípios que precisam mais. Exatamente, porque qual é a lógica do Fundeb? É promover uma equidade, né? Fazer com que o aluno do Maranhão, por exemplo, que a arrecadação não chega nem a R$2.000, que a União complemente de modo a ele chegar a 3.643, por exemplo, né? Pegando aí um exemplo. O que acontece? Se não houvesse essa complementação, a disparidade seria maior do que já é. Então, você vai ter um estado no norte que tem um valor custo aluno ano de R$5.000. Aí você vai ter outro que tem de menos de 3.000. Então, esse fundo vai fazer com que essa disparidade seja menor e a gente garanta aí um mínimo de equidade entre os estudantes do país. Sempre bom lembrar, o direito à educação é de todos, né? Agora, Catarina, o Fundeb foi criado em 2006. E entrou em vigor em 2007, né? Porque 2007. Antes tinha o Fundef. E ele, pela lei de criação, ele termina agora no dia 31 de dezembro de 2020. E Exato. Em 2015 se percebeu que esse fundo era tão importante que deveria ser tornado permanente. E aí veio essa proposta de emenda à Constituição que está em tramitação no Congresso. Eu queria que você nos fizesse um breve histórico do que de fato melhorou, se melhorou, a educação básica brasileira a partir da entrada em vigor do Fundeb. Então, o que acontece? O fundo, ele teve, na sua aprovação, já tinha previsão de 14 anos, então se ele entrou em vigor em 2007, vai até 2020, né? E qual que é a grande importância do Fundeb? Bom, para que a gente ofereça a educação no país, a gente precisa garantir condições disso, né? E não é à toa que 60% do valor arrecadado no Fundeb vai para o pagamento dos profissionais da educação básica, profissionais do magistério, né? Por quê? Porque, na verdade, a questão, o investimento nos professores, o pagamento dos professores e demais profissionais é o maior montante disso. E nós não vamos fazer educação de qualidade se nós não tivermos aí professores que tenham um mínimo de remuneração, condições na escola. Então, só para você ter uma ideia, hoje nós temos no Brasil 10.000 escolas que não têm nem saneamento básico. Se nós não tivéssemos o Fundeb, provavelmente a gente teria uma quantidade muito maior. E uma escola que não tem nem saneamento básico, ela não tem laboratórios, ela não tem biblioteca, ela não tem condições mínimas, não tem quadra de esporte, não tem nada disso. Então, muitas escolas no Brasil não oferecem essas condições. E essas 10.000 não oferecem nem água tratada para os seus estudantes. Então, o fundo ele vai vai diminuir um pouco essa desigualdade, essa disparidade. Né, diminuiu nesse período.
Desculpa, Com certeza. esse período que ele está em vigor, ele já conseguiu diminuir? Vocês conseguem mostrar, olha, foi investido tanto, diminuiu a desigualdade escolar em tanto, isso significou melhoria na capacidade, na formação dos alunos em tanto? Já dá para a gente computar, para a gente contar, olha, isso aqui é um investimento e vale a pena, tem retorno por isso? Então, a primeira questão é que para a gente olhar, por exemplo, os dados de levantamentos do IPEA vão mostrar que a cada R$ 1 investido na educação retorna R$ 1,85, né? Ou seja, a gente tem aí um ganho quando se investe em educação, porque você forma a população, forma mão de obra, forma tudo. O que a gente vai olhar? O Fundeb, ele não só melhorou a qualidade de algumas escolas, como ele possibilitou a expansão da matrícula. Até o Fundef, a gente tinha aí uma quantidade de matrículas maior só no ensino fundamental, na parte obrigatória, né, que era dos 7 aos 14 anos. A partir de 2009, inclusive, o ensino fundamental passou a 6 de 9 anos, começa dos 6 aos 14. A gente conseguiu ampliar a matrícula na educação básica, não só veio a obrigatoriedade do ensino fundamental, da educação infantil a partir dos 4 anos de idade. Então, a gente conseguiu, no mínimo, expandir muito a matrícula a partir do Fundeb. Nós temos municípios no país que a maior verba que ele movimenta é exatamente a verba que ele recebe do Fundeb. Imagine esse município sem essa verba do Fundeb, se ele ofereceria escola para os seus estudantes. Então, a verba do Fundeb é isso. Você pode explicar um pouquinho, como a gente está no programa de economia, eu queria que você explicasse um pouquinho esse retorno, qual é o milagre de eu investir R$ 1 na educação e eu ter como retorno R$ 1,85? De onde vem esse rendimento aí, para a gente falar em termos de aplicação? Uhum. Tem um boletim que foi publicado pelo IPEA que ele vai mostrar exatamente todo esse processo. Por exemplo, assim como quando você investe no Bolsa Família, você, por exemplo, movimenta a economia da cidade, dá capacidade das pessoas de sobrevivência, de alimentação. Na educação também acontece isso, porque você garante um direito que forma as pessoas e movimenta a economia, sobretudo com a questão do salário dos professores, né, que você dá maior poder de compra a esses professores. Então, a gente tem várias formas de fazer com que isso aconteça. Mas se as pessoas que nos acompanham quiserem ir na página do IPEA, tem lá o boletim número 75, acho que é de 2011 ou 2012, e lá eles mostram todo o cálculo, quais são as áreas de investimento. Só para você ter uma ideia, o investimento no agronegócio volta, acho que 1,20. Na educação volta 1,85. Então, o IPEA demonstra que investir em educação não é só uma questão de justiça social na garantia do direito, mas é também uma questão fundamental para a economia no país. Esses recursos do IPEA, você falou que 60% a 70%, desculpe, do IPEA não, do Fundeb, 60% a 70%, eles são utilizados para o pagamento dos salários de professores e trabalhadores da educação. Esse restante, ele financia o quê? Financia a merenda, financia a própria construção, a montagem da infraestrutura das escolas? Então, assim, a gente precisa entender, por exemplo, a gente está sempre falando assim, olha, é importante garantir o direito à educação, mas assim, para garantir o direito à educação que está na Constituição, eu preciso de condições objetivas, né? Essas condições objetivas vai pensar os insumos necessários, escola, a infraestrutura do prédio, e aí esse prédio precisa ter laboratórios, brincadotecas, bibliotecas, salas com espaço adequado, cadeiras, merenda escolar, livros didáticos, tudo aquilo que é necessário para que a escola funcione, vem desse financiamento da educação, com exceção da alimentação escolar, que não entra naquilo que é manutenção e desenvolvimento do ensino, que a própria Lei Diretriz e Base estabelece. Então, tudo aquilo que é necessário para que a escola funcione, para que o aluno estude, ele faz parte desse financiamento da educação. E aí, por que se criou esse fundo voltado para a valorização dos profissionais do magistério? Porque nós tínhamos professores no Brasil, e olha que professor é a profissão base para formar todas as demais. Então, nós tínhamos muitos professores no Brasil que não ganhavam nenhum salário mínimo, que tinham uma remuneração muito baixa. E isso faz com que muitos professores, muitos formados em licenciaturas, não queiram atuar na educação,
né? E quem atua não pode se dedicar de modo a garantir a qualidade da educação. Então, a valorização dos profissionais de educação é muito importante. Então, grande parte vai para isso. As pesquisas internacionais demonstram que em torno de 50% do sucesso educacional dos estudantes depende, por exemplo, dos professores, e o restante depende de um conjunto de outras condições. Então, essa valorização dos profissionais de educação é fundamental se a gente quiser fazer com que eles tenham formação inicial e continuada, que se dediquem à carreira, possa desenvolver pesquisas e se dedicar aí à questão da melhoria da qualidade da educação. Agora, se esse fundo é tão importante que em 2015, portanto, faltando 5 anos para ele acabar, foi apresentada essa proposta de emenda à Constituição para que ele fosse tornado permanente. Por que tem 5 anos que está sendo discutido e não avançou e a gente está na reta final, em cima da hora, já perdendo prazo e não vota? Porque no Brasil, na verdade, a protelação da aprovação do Fundeb tem a ver com a própria história da educação no país e o fato do Estado não se comprometer muito com a garantia do direito à educação. Porque, na verdade, o Fundeb atual ele foi aprovado por medida provisória e depois virou lei, porque o Fundef vencia e o Fundeb não tinha sido aprovado, e a gente caminha a mesma coisa para o Fundeb permanente, né? E a proposição de um Fundeb permanente passa exatamente por isso, para que daqui a 10, 14 anos nós não sejamos na mesma situação. A gente pode aperfeiçoar esse fundo, não tem problema nenhum, mas é importante que a gente tenha essa segurança da existência de um fundo para financiar a questão da educação. Mas aí ele é tão importante que lá em 2015, e aí já sabendo tanto que essas questões protelam no Congresso Nacional, porque envolve o quê? Qual é o grande nó da aprovação do Fundeb? É, sobretudo, a complementação da União. Nós nunca efetivamente conseguimos fazer valer o regime de colaboração que está posto na nossa Constituição, que definisse papéis muito claros para cada um dos entes federados. Então, a gente tem, na verdade, a União, que é o ente que mais arrecada, né? A cada R$1 arrecadado, a União fica com em torno de 57 centavos, né? E os estados e os municípios arrecadam menos e têm a maior responsabilidade. Então, o grande nó da discussão do Fundeb é exatamente quanto a União vai contribuir para o financiamento da educação básica no Brasil. E o embrólio está aí. Pelo orçamento, pela regra atual, a União deveria investir em educação 18% de toda a sua arrecadação. O governo atual e o governo anterior também tentaram exatamente desvincular, né, tirar esse carimbo desses investimentos. Como é que vocês estão querendo, então, que a União aumente ainda um pouco mais? Ao mesmo tempo são 18%, mas ao mesmo tempo no Fundeb é uma participação muito pequena, é cerca de 10%. Para onde vai, então, o restante do dinheiro que a União é obrigada pela Constituição a investir? E como é que você vê esse momento agora? Você acha que consegue aprovar no tempo hábil? Então, são duas. A gente precisa separar as duas coisas. Uma coisa é o percentual constitucional, que é 18% da arrecadação de um conjunto de impostos, né? A outra coisa é a complementação ao Fundeb. 10% que a União entra é do montante do Fundeb, não é do montante da arrecadação dela, que dá um valor mínimo. Se a gente olhar, por exemplo, para 2020, o montante que a União está contribuindo para o Fundeb é de 15,8 bilhões. E isso é uma quantidade pouquíssima diante da arrecadação que a União faz de todos os impostos, né? Então, essa contribuição da União é ínfima, não por um acaso nós estamos brigando para que ela aumente, né? Inicialmente a gente avaliou o necessário seria de pelo menos aumentar para 50%, ou seja, a cada R$1 ela entrasse com 50 centavos, né? Depois caiu para 40% e agora a proposta mais avançada está em torno de 20%, né? Para a União dobrar o montante que ela tem hoje. Eu não sei se a gente vai conseguir, a briga está grande para conseguir aprovar esse fundo, mas não serve qualquer fundo. Né? O debate está intenso no Congresso Nacional, né? Não vai ser fácil.
mas nós estamos pressionando e debatendo com o Congresso, tanto com o Senado quanto com a Câmara, para mostrar que nós realmente, sobretudo pós-pandemia, se não tivermos o Fundeb, nós vamos ferir a Constituição de morte, a educação é obrigatória, né? Agora, se aumenta a participação da União, isso implica em reduzir a participação dos estados e municípios? Não significa reduzir, não. Significa que os estados e os municípios vão poder oferecer melhores condições, né? Então, você imagina que nós temos escolas no país, escolas privadas no país, que o custo aluno ano é de R$130 mil. E o custo aluno que o base do Fundeb é de R$3.643. Né? Então, é um valor muito baixo para a gente conseguir financiar uma escola de qualidade. Então, o que nós estamos pedindo de recursos novos não é para que os estados diminuam sua participação, é para que, por exemplo, a gente não tenha 10 mil escolas no país, que significa 2 milhões de estudantes estudando em escolas que não têm água tratada. Num momento como esse de pandemia, que lavar as mãos em água limpa é o básico, imagine o que é isso. Nós temos escolas, em torno de 98% das escolas públicas no país, elas não apresentam as condições adequadas de estudo. Então, nós temos salas superlotadas. Catarina, eu queria que você falasse um pouquinho nessa questão da qualidade, né? O que se diz é que tem muito dinheiro investido em educação no país e a qualidade é baixa. A gente está falando aqui de ensino básico, que é a educação infantil, o ensino fundamental, que vai até o 9º ano, e o ensino médio, que são esses 3 anos aí dos jovens que estão se formando, precisando, inclusive, que podem ser mão de obra, já é uma mão de obra que deveria ser mais qualificada. Por que esse povo sai da escola, quem sai da escola pública sai sem uma formação, e muitos saem até as pesquisas estão aí para mostrar que saem quase com analfabetismo funcional, quer dizer, elas sabem ler, mas elas não conseguem interpretar, elas não conseguem fazer cálculos e análises um pouco mais complexas. O que acontece aí? Primeiro que a gente precisa entender que o processo educativo ele depende de um conjunto de insumos, né, e de condições. A gente tem as condições intraescolares e as condições extraescolares. As condições intraescolares são aquelas que nós estamos tentando resolver com a questão do financiamento, que é ter infraestrutura, materiais, profissionais, essas coisas básicas, né? Então, as condições extraescolares têm a ver com as questões culturais da sociedade, tem a ver com acesso à alimentação, acesso à cultura, né? Aquilo que fora da escola não tem. Então, vamos comparar. As pessoas sempre dizem que nós gastamos muito, né? Investimos muito em educação por conta do percentual do PIB. E olha que a gente brigou no PNE, hoje está em torno de 6%, foi aprovado no PNE chegar a pelo menos 10%, mas nós não vamos chegar, que nós já estamos da metade para o fim do PNE e esse percentual só cai. Então, o que acontece? Nós falamos que investimos muito. Quando nós comparamos com outros países que as pessoas dizem que tem boa qualidade, o valor custo-aluno ano no Brasil, ele é muito inferior. Quando você compara, você vai ter, por exemplo, países como a Finlândia, que o valor custo-aluno ano está em torno de 15, 20, 18 mil dólares. O nosso está em torno de 3. Então, é uma quantidade... 3 mil dólares, né? A gente está falando na média, em torno de 3. Enquanto esse país está 15, 16, 17, isso varia muito de país para país. Então, não adianta a gente dizer que está investindo 6% do PIB, quando esse 6% significa um valor tão baixo por aluno. E nós estamos falando de um alunado da educação pública que até muitas vezes a principal alimentação do dia, quando não a única, ele faz dentro da escola. Então, ele é um aluno carente de várias outras questões, e que a escola deveria ser muito melhor e oferecer muito mais condições do que as escolas desses outros países, porque a população tem uma outra condição de vida. Então, quando a gente olha para uma escola privada, que o valor do custo-aluno é 50, 60, 70 mil reais ano, e esse estudante dessa escola tem acesso a praticamente tudo, nós voltamos para a escola pública e temos essa base aí de 4, 5, 6 mil reais ano, para um estudante que não tem acesso a praticamente nada, que tudo que ele tem acesso está na escola.
Catarina, para a gente fechar um pouco esse raciocínio, como é que está essa questão da votação? Se não for votado, tem um prazo para ser votado, que é outubro, novembro. Se não for, porque aí depois tem todo o processo de promulgação e o processo de regulação mesmo, né, nas normas infraconstitucionais. Se não for aprovado o Fundeb, ou do jeito que está, ou de alguma forma mais próxima do que existe hoje, o que vai acontecer a partir do dia 1º de janeiro com as escolas públicas brasileiras? Ou o governo baixa uma medida provisória e dá continuidade ao Fundeb que está aí, até aprovar o próximo, ou as escolas do país, muitas delas vão fechar, né? Porque efetivamente nós temos muitos municípios no país, não são poucos, que não vão conseguir manter as escolas abertas sem o dinheiro do Fundeb, né? Então, essas são as opções que nós temos. Ou fechamos as escolas ou aprovamos por medida provisória. O melhor é que a gente consiga aprovar o Fundeb e a sua lei, né, de regulamentação do Fundeb antes de 31 de dezembro. Você vê essa possibilidade nas articulações no Congresso hoje? Elas estão difíceis, mas a possibilidade está dada. Até que 31 de dezembro chegue, a gente não vai desistir, né? A nossa luta permanece. É difícil a gente imaginar que o Congresso Nacional vai ser capaz de chegar a 31 de dezembro e deixar tantas crianças, tantos jovens, tantos adolescentes, tantos adultos sem escola, né? Então, nós vamos acreditar na possibilidade que esses parlamentares se organizem para votar o Fundeb e que vote um Fundeb que consiga fazer com que esses estudantes tenham o mínimo de qualidade. Catarina, agradeço muito a sua presença aqui na Agenda Econômica. Certamente a gente pode voltar a conversar um pouco aí sobre esse restante do financiamento da educação e um pouco mais essa questão vinculada a ensino médio, que eu acho que é uma coisa muito nebulosa no Brasil. Por que os meninos, os jovens saem do ensino médio brasileiro sem ter uma formação profissional, por exemplo, com 17, 18 anos, sem estarem aptos para o mundo do trabalho, que é uma coisa fundamental. Agradeço muito a sua presença. Imagina, eu que agradeço, estou à disposição para a gente debater educação na hora que você quiser. Bom, e agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever este programa, encaminhar para alguém, entre no site da TV Senado, já está lá, senado.leg.br/TV, ou no canal da TV Senado no YouTube. Se quiser falar com a gente, mande um e-mail para agendaeconômica@senado.leg.br. E até o próximo programa. Muito obrigada.